Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, fiz o vídeo agora há pouco, publicado aí, já gerou algumas repercussões, né? Onde eu coloquei lá se os fundos imobiliários ganham ou não ganham da inflação. Então, agora eu vou trazer para vocês algumas ações, utilizando essa mesma ferramenta do Status Invest, para saber se elas ganham da inflação. Tenho que deixar claro para vocês que isso aqui não é uma indicação de investimento. E outra coisa, alguns resultados que a gente vê nas ações são bem maiores, mas também são ações escolhidas, são que eu coloquei aqui, que normalmente são essas ações aí que seriam aquelas boas para se manter numa carteira de aposentadoria. Mas normalmente não são essas que a gente coloca na carteira, porque fica um pouquinho mais ambicioso. Agora, quem coloca essas vão ter uns bons, uns ótimos resultados aí. Aviso vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas mostrando a ferramenta para fazer uma comparação em relação ao IPCA. Se a gente pegar a Vale, exatamente, a Vale nos últimos 2 anos, ela comparada ao IPCA, nos últimos 2 anos, ela teve uma rentabilidade de 105,89%, ou seja, ela dobrou nos últimos 2 anos, enquanto o IPCA foi de 18,47%. A Vale, maior empresa com maior participação no Ibovespa. E se a gente pegar os últimos 5 anos, ela teve uma rentabilidade de 360%, quanto a inflação de 31%. Há de se pensar, né? Se pensar realmente, mas será que ela vai ter daqui para frente essa mesma rentabilidade? Se a gente pegar um intervalo maior de 10 anos, aí você pode ver que realmente ela ficou um bom tempo aqui, de 2012 até 2017, abaixo da inflação, para depois, nos últimos 5 anos, estar subindo acima da inflação. Está 410% contra 80% da inflação. O que pode acontecer na renda variável? Você entrar agora na Vale e ficar outros 5 anos abaixo da inflação. Porque essa volatilidade das ações é maior, diferente da volatilidade dos fundos imobiliários. Eles ganham um pouquinho da inflação, mas eles continuam ganhando por muito tempo. Pegando então outra grande empresa, a Petrobras. A Petrobras, nos últimos 2 anos, ela teve uma rentabilidade de 406%, 18 contra 18% do IPCA. E se a gente olhar os 5 anos, vocês vão ver, já que nesses 5 anos, várias vezes ela volta a encostar aqui próximo do IPCA e fechou aí com 532% contra 31% do IPCA. E se a gente olhar os últimos 10 anos, esteve muito tempo abaixo do IPCA. Apenas aqui, pode-se dizer, desses 10 anos, apenas os últimos 2 anos a Petrobras ganhou do IPCA e ganhou muito bem do IPCA nos últimos 2 anos. Mas antes sempre perdendo do IPCA. Vamos olhar agora outra grande empresa que tem uma grande participação no índice Ibovespa, é a Ambev. A Ambev, nos últimos 2 anos, teve uma rentabilidade de 45% contra 18% de IPCA. Se a gente olhar 5 anos, aí a gente vê que o IPCA ganha da Ambev. A Ambev, nos últimos 5 anos, está negativa 2%, e contra os 31% do IPCA. Se a gente olhar 10 anos, aí vamos falar longo prazo, investindo, IPCA também ganha. O IPCA está com 80% nos 10 anos contra 62% da Ambev. Então, a Ambev ainda está perdendo para a inflação. Aí a gente pode entrar em outros métodos. A concorrência nos últimos 10 anos subiu bastante, a vinda da Heineken para o Brasil, tem uma série de coisas que vem mudando em relação à Ambev. Agora vamos para uma empresa boa, tranquila, pagadora de dividendos, Engie. Agora vão ser 3 pagadoras de dividendos. Nos últimos 2 anos, a Engie vem ganhando aqui, fez 22,40% contra 18% do IPCA, ganhou um pouquinho do IPCA. Provavelmente o Tesouro Direto ganhou da Engie. Se a gente olhar os últimos 5 anos, aí o intervalo é bem maior, aí a gente vê a Engie com a rentabilidade de 138% contra 31%.
Mas nota-se que a grande alta aconteceu aqui em 2018 para 2019. E se você olhar em 2010, vai ver, ela é um pouco mais nova, né? Mas ela andou um bom tempo beirando o IPCA para depois, em 2018, dar essa esticada. Agora, pegando outra elétrica, pagadora de dividendos, uma das campeões de pagamentos de dividendos, é a Taesa. Pegando aqui a Taesa 11, nos últimos, vou começar por 2 anos. Em 2 anos, ela teve 125% de rentabilidade contra 18% do IPCA. Nos últimos 5 anos, ela teve dos 362 contra 31% do IPCA. E nos últimos 10 anos, aí é bom olhar aqui, ó, andou apenas os últimos 2 primeiros aqui, muito próximo do IPCA, depois descolou, o IPCA ficou para trás e ela foi-se embora. 736%. Boa pagadora de dividendos e também porque o setor elétrico cresceu bastante nesses últimos 10 anos. E para a gente encerrar, vamos dar uma olhada aqui no Banco Itaú. O Banco Itaú, nos últimos 2 anos, você pode ver que apesar que aqui em 2022 chegou a estar muito próximo do IPCA, agora está com 55% contra 18% do IPCA nos últimos 2 anos, subiu bem recentemente. Se a gente olhar os últimos 5 anos, a rentabilidade também 98% contra 31%. Ele chegou a voltar uma vez em 2018 até o próximo ao IPCA e depois esticou. E nos últimos 10 anos, aí pode-se dizer que sempre ganhando do IPCA. E ainda, aqui já está incluso os dividendos, tá, gente? A rentabilidade aqui é composta pela valorização da cota e os dividendos. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui? Ações bem escolhidas, boas ações, pagadoras de dividendos. É lógico que para escolher não basta olhar somente isso que eu olhei, tem uma série de outros números, mas eu falo que essas são empresas que fazem parte da minha vida e eu acabo convivendo com elas. Apenas quem perdeu do IPCA das apresentadas aqui foi a Ambev. Mas as outras a gente também tem que tomar cuidado, que teve períodos longos que ela perdeu do IPCA e depois, no caso da Petrobras e da Vale, depois elas ganharam muito do IPCA em períodos mais curtos. Então temos que ver que a gente pode também estar entrando no momento errado. E comparando os nossos fundos de investimentos imobiliários, muito cuidado. Momentos exatos de compra, comprando abaixo do valor patrimonial, já ajuda a ter uma rentabilidade melhor, e evitando esses momentos de alta, você acaba tendo bons resultados e ganhando também do IPCA. Sem falar que aquelas estratégias como subscrições, comprando em valores mais baixos do que o do mercado, estratégias do tipo fazer arbitragens, fazer flipagens, também ajudam os resultados a melhorar para os nossos fundos imobiliários e acaba a gente tendo na renda variável uma renda melhor do que simplesmente contratar um tesouro direto, IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 2, alguma coisa assim, porque existem algumas estratégias da renda variável que a gente pode utilizar. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, bom final de domingo e até a próxima.